Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai ver o nosso podcast, né? Mas fica aqui a minha gratidão, o meu abraço e meu carinho por vocês, né? Aqui o Café do Banana Podcast, com a patrocínio exclusivo da Van. Tudo no só lugar há 40 anos, né? 26/6/86. O meu convidado hoje, por coincidência do destino, né? Ele é até um pouquinho mais tempo da Van, né, mas completou esse ano também 40 anos. Ninguém está te vendo ainda, né? É uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas o filho dele, o Leonardo, já me conhecia, não sei se é em função de escola, né? E quando eu fui lá um dia visitar, ele falou: "Ah, a gente já conversou e é muito bacana. Eu sempre adorei conhecer pessoas na minha vida, né? E dali para frente conheci realmente, convivi, né? Presto serviço hoje na empresa, né? E vocês vão conhecer um pouco dessa história também, por que não dizer maravilhosa, porque quando você sabe que um país como o nosso, um governo maravilhoso como esse, né, maravilhoso, sensacional, né, que só tributa, e uma Hum, empresa chega a 40 anos, e isso representa no universo menos de 3%, meu amigo. Menos de três por 3%. cento na história de quem empreende chegar a 40 anos. Então, menos de 3%. Então você veja que país é esse? Tem até música, né. Então a gente vê que é uma questão de desafio, de sonho, de garra e quantas histórias, né. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Van que patrocina esse espaço. Tá chegando a loja 200, é outro exemplo de luta, de garra, porque não é fácil, né. Mais de 20, quase chegando a 25.000 colaboradores, né, e a loja 200 já sabemos que vai ser em Fortaleza, né. E então a gente espera um dia, né, que aconteça algo novo nesse país, né, porque deixar produto importado entrar, fazer média com o chinês, a Europa não faz média com o Brasil, né. E depois a gente fala mais, mas o que eu quero apresentar para vocês, tem 3 câmeras aqui, tá, meu amigo? Certo. Uhum. Uma que vai entrar contigo, uma que está comigo, uma que fica entre nós aqui, né. Ok. Ele chegou há pouco e para mim foi uma luta, né, trazê-lo aqui, porque é muito compromisso, né. Então, ele é o gestor, um dos gestores da empresa, é o homem que faz a execução, controla tudo lá, junto com as irmãs, né. É isso aí. E fica aqui meu abraço, meu carinho, a minha gratidão pela amizade, pelo respeito, né, pelo profissionalismo. Luciano Raimundo, Isso né. aí. Então agora o Darlan vai mostrar para você e para todo mundo, né, a presença aqui. Pode ficar nele lá, viu, Darlan, pode ficar nele lá. Bom, primeiro, eu queria te agradecer a presença. A gente, na verdade, é uma homenagem a você, a família, o pai, a mãe, né, as irmãs. 40 anos é uma história que tem que ser reverenciada. Eu sei que esse ano vocês fizeram muitas coisas já e vão fazer mais, né, para celebrar esse momento que é único. Quando eu falo que é menos de 3% no Brasil que sobrevive todas essas coisas, essas mudanças, mudança de dinheiro, monetária, econômica, né? Aí eu vejo os contadores, o departamento de contabilidade sempre com novidade, né? Parece que esse Uhum. país aqui tem que sempre ter uma taxa tal. E eu imagino o quanto é difícil ser empresário nesse país, né? Eu já fui também, né, um empresário da confecção, mas eu imagino. Mas eu, primeiro de tudo, o pessoal vai te conhecer um pouquinho. Quem te conhece, conhecer mais, né? Luciano Raimundo é filho de quem? Nasceu aonde? Eu sei um pouco da história, né? Mas tem gente que não Certo. sabe. As irmãs têm um nome tal. Então eu Uhum. queria que você falasse um pouco de você, né? E seja bem-vindo. É, boa tarde, né. Boa Boa tarde, boa tarde, noite. A boa gente não sabe o noite. horário, é isso aí. Enfim, eu quero agradecer aqui, né, pelo convite também, né, por estar aqui também, né, batendo esse papo com você, né. E o meu nome é Luciano Raimundo, como você já comentou, né. Eu sou natural de Brusque, né. A minha mãe minha mãe é de Viges Matilde Vale Raimundo, meu pai é o seu Euclides Raimundo, né. Uhum. Meu pai é natural de Major Gercino, Mas Jorge é Essino, pai, isso, é. a minha mãe é natural de Nova Trento, né. Nova Trento. E eles se conheceram, na verdade, foi que meu pai era cobrador de ônibus, né, foi cobrador Cobrador de de ônibus. ônibus, né. Puxa E vida. numa das viagens que ele fez para que Ah, fazia ali de Major para Tijucas, ah. Nova Trento, ele acabou conhecendo a minha mãe, né. Você vê, rapaz. E hoje e se Que fizeram história. vieram para Brusque, né, se casaram, tal. Você vê, rapaz. E hoje a gente tem eu tenho mais 4 irmãos, nós somos em 5, né, Sim, 5
Televisão na casa também não tinha, funcionava direito, né? Naquela época a televisão era bem escassa, né? Escassa. Então, tinha... Rádio funcionava mais ou menos, né? bem pouquinho, né? Então, e quem é o mais velho da casa? Ou a que, mais velha? Seria, no caso, sou eu só de irmão, né? Sim. De filho, homem, né? Filho, eu homem. tenho mais 4 irmãos, que seriam Sim. 2 mais velhas, né? E 2 mais novas. Eu tô no meio, eu tô protegido, né? O filho protegido tem 2 na frente e 2 atrás. E o nome delas? A mais velha seria Luciana, né? Sim. Depois veio a Helenice, depois veio eu, Luciano. Aí veio a Simone e a Rosana, que seria a mais nova, né? Da Sim, família legal. aí, né? E, puxa, que história, esse eu não sabia. Quer dizer, aquele garotinho, cobrador, aquele rapaz, né? Cobrador do ônibus, Major Gessi, Nova Trento. Aí Dona Edviges ali, bateu o olho e tal. Isso, e quando vieram para Brusque, você lembra essa história? Quando vieram para Brusque? Casaram, vieram para Brusque ou se... Eles se casaram no ano de 1963, né? 63. Foi em 63 que eles casaram. Né? Então, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, do conhecimento, assim, eu não lembro qual foi a data, né, que eles se conheceram, mas o casamento foi em 1963. Que legal. E a chegada deles em Brusque, Luciano, eles já veio com o espírito de empreender, entrar, fazer uma empresa, ou ele chegou a trabalhar em outro lugar? Não, o meu pai veio para Brusque, para você ter uma ideia, ele não tinha, que como ele é de Major, ele não tinha... Major não tinha, era uma cidade só de agricultores, né? Na verdade era o fumo, né? Na época que era que comandava, né? Isso, nem era tanto fumo, mais era feijão, enfim, né? É da roça, né? E ele que lá não tinha serviço, então ele precisaria, né? Ele queria trabalhar e ele veio em cima de um caminhão, na época, né? Ele veio em cima de um caminhão descalço, porque não tinha dinheiro para pagar passagem para poder chegar em Brusque, né? Meu Deus, que história. E então ele veio, se firmou, que aí já tinha uma irmã que estava aqui, né? Que já tinha vindo para Brusque. Sim. Morou bastante tempo com a irmã, né? E aí arrumou emprego nessas empresas aí que foi... Elas são nossas centenárias que hoje não existe mais, que foi uma pena também, né? Bitna, Schulesser, né? Ele trabalhou bastante tempo na companhia Schulesser, né? Sim. Trabalhou na Renault também um período, né? Sim. Trabalhou na antiga Tomazone, né? Que também hoje também não tem não mais, existe né? mais. E ele se aposentou na Fênix, né? A Fênix foi o lugar que ele, a Fênix, se aposentou. eu lembro da Fênix. Na época que eu cheguei, estou há 39 anos agora, para completar em 16 de agosto. Eu lembro de todo esse processo, porque um dia eu cheguei na Schlesser, né? Eu estava viajando muito, pouca gente não sabe disso. Aí eu falei assim, eu estou com um currículo, eu sou um ex-alpargateiro, né? Vendia. Tirava pedido da calça West Top, né? Era a calça mais vendida desse Brasil aqui. Né? Eu sempre falo isso, vender não vendia, só tirava pedido, né? Eu atendia a Casa Barney aqui, o Zimmermann e tal, né? A loja Renault, né? E dentre as cidades aqui, eu ia até Salete, né? Ia até Ituporanga, e aqui embaixo eu vim até Itajaí. Eu ia até Joinville, e tinha base em Blumenau, morei 2 anos em Blumenau. E foi uma experiência única de conhecer. Mas essas histórias, assim... o nome do pai mesmo é? Euclides Raimundo. Seu Euclides. Rapaz de Deus, que herói, não? Não, foi um guerreiro, né? Eu tiro o chapéu. O pai tem uma história não tão igual, mas tipo assim, poderia ser mais sofrida. Porque tem a gurizada nova, com todo respeito à gurizada nova, eu não sei até que ponto essa força, essa garra, essa determinação do seu Euclides, Dona Edviges, né? De você buscar o teu futuro, desafio. O Luciano é um exemplo disso também, por tabela, também. Que não tinha chinelo para ir na escola, né? E quando você fala, o Banana, ele veio de caminhão, descalço, né? Não tinha dinheiro para pagar a passagem, buscar um novo horizonte da vida dele. E chegar a uma empresa há 40 anos, né? Então é para celebrar, é para festejar, é para agradecer a Deus, claro, com certeza sempre, né? Mas você sabe que isso é difícil. Num país que não te dá oportunidade, um país que só cobra impostos, um país que só pensa em voto, em reeleição. Não sou um crítico, quanto mais, eu não estou aqui para falar de política, mas a gente vê que aquele negócio desse maldita Bolsa Família, desculpa eu falar assim, eu sou contra totalmente. Não é que dá peixe. Nós temos que ensinar a pescar, nós temos que ensinar a buscar futuro. Correto, perfeito. Eu fui trabalhar com 10 para 11 anos porque eu queria comprar minha roupa, a minha bola, a fábrica que deu. O meu carrinho, a bicicleta, o pai nunca pôde comprar porque não tinha grana, não tinha dinheiro. Ou trabalhava para comer, né? Ou não tinha jeito. E hoje nós temos os carnezinhos, né? Os boletozinhos, os cartões de crédito.
ótimo que mudou. Só que a gente vê que nós estamos presos num sistema muito mais conduzido por políticos, a maioria desonestos, né? Grande parte deles, infelizmente, que a gente nunca viu um político pobre, né? Eles entram de um jeito e saem muito diferente, né? E a gente vê, por isso que eu enalteço, o Luciano chegou a 40 anos, a Valetex, a empresa, né? Deixar claro, Sim, sim. que empresa é essa? É a Valetex ali na Nova Brasília, né? Isso E mesmo. vocês, quando começaram ali mesmo ou começaram em outro lugar? Não, a gente não começou lá, não começamos lá, né, o Sim. Hernani? Aonde começou? Nós começamos ali onde hoje, para ser bem mais, É. o pessoal vai se localizar melhor, seria no Forte, onde é o Forte Atacadista, né? Ah, sim, ali. Naquela região do Forte, a gente começou bem ao lado do Forte mesmo. Tem aquela Sim. rua que sai na beira-rio ali, né? Sim, sim. Uma ruazinha até antes, teoricamente era bem estreita, né? E tem umas casas habitacionais ali. Tem. E a gente começou ali, né? Perto ali da antiga base da Santa Terezinha ali, né? Isso, a então tinha o garagem. coletivo, Isso, isso. é, O tá. coletivo era o lugar onde a gente jogava bola. Legal. E Na época, né? vocês moravam ali mesmo? Sim, a gente morava ali mesmo. A gente morou ali até o ano de. Na verdade, né? A gente foi para. Quando eu nasci, a minha mãe comentou comigo que a gente foi morar para ali, né? Naquela região ali, né? Aham. E eu saí dali com 18 anos. Fiquei ali morando com 18, até 18 anos a gente morou ali. Sim. né? E ali começou a Valetex? Ali começou a empresa. Como a gente já tinha residência ali, né? Fixa Sim. ali, o pai já tinha comprado ali uma localidade, né? Que bacana. E ele, como eu comentei para você, ele trabalhou em várias empresas, né? Sim, E sim. ele, como é que eu vou dizer para você? Ele adquiriu essa arte de mexer com as máquinas, né? Sim. De arrumar, de como Ele era um fazer atuar. mecânico. Ele era um mecânico, isso na empresa, né? Nas Aprendeu. empresas. Isso. Uhum. E ele, na época não, hoje também existe a aposentadoria especial, né? Aham. Ele se aposentou muito cedo, né? Que ele pegou aquela especial. Sim. E era novo, era um amante da indústria têxtil, né? E ele disse, não, eu vou... Ele pegou a baixa dele, chamava de baixa, né? Sim. É. Foi lá e comprou o primeiro tiar e colocou Hum. na garagem de casa, no caso. Nós tínhamos Sim. uma Brasília vermelha, eu lembro até hoje. né? Aham. Ele pegou a Brasília, tirou a Brasília da garagem e colocou o tiar lá dentro para começar a produzir toalhas. Puxa, que maravilha. E tem mais um fato, né? Uhum. Da bravura dele, dessa garra, né? Garra Do dele, meu pai. meu Porque Deus. eu acho que todo mundo vai lembrar, você lembra também da enchente de 84, que foi uma das Lembro. maiores aqui da nossa região, né? Lembro. Eu morava em Blumenau, mas eu É. peguei a de 83 em Blumenau. Uhum. Minto, a de 84, 84 em Blumenau. Também terrível em Sim. Blumenau. E aqui Uhum. também foi terrível. Aqui foi. E justamente em 83 que ele se aposentou, ele comprou uma máquina e 84, aí no final, não lembro bem se foi no começo ou no final do ano, ele comprou mais uma, ele já tinha duas máquinas em 84. Sim. Aí tinha espolaria, ordideiras, né? Já estava Sim. produzindo, fazendo lá uns 600 quilos por Uhum. mês, assim, né? Fazendo aquela toalhinha, tudo que ele produzia, ele vendia. E veio a enchente. Enchente. E se assim, o Hernani, ele... Ali nessa região, faltou 10 centímetros para colocar no forro da nossa casa. Nossa Senhora. Isso. No forro da casa. No forro da casa. Então, Nossa. assim, ó, ele perdeu, assim, ó, eu vi meu pai perder, a gente perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Como ele tinha móveis, enfim, a minha mãe era professora, né? Sim. E livros, Tudo. tudo foi perdido. E, inclusive, os tiares, o maquinário dele ficou todo debaixo d'água. Nossa, que loucura. Fio, né, que ele tinha para... Imagina. Para fazer Estoque, a toalhinha, estoquezinho de fio. Isso Sim. foi tudo assim, ficou tudo inundado. Nossa. E eu lembro que foi eu e ele que nós saímos de canoa dali na época. Uhum. E uma coisa que ele carregou, né, que é uma coisa assim do ser humano, assim, não é que ser humano, assim, mas é uma pessoa de garra, de fibra, que tinha muito comprometimento com a palavra, né, que ia de Sim. tudo que comprava, pagava. Ele tinha comprado uma televisão, na época era Telefun, que era uma televisão colorida. Eu lembro disso. É. Uhum. Porque ele queria uma televisão para assistir filme, porque o pai sempre gostou de assistir filme. Uhum. E essa televisão foi a única coisa que a gente carregou naquela canoa. Você vê que coisa. Para você ter uma ideia. Por quê? Porque ele estava devendo aquela televisão, ele estava pagando em prestação. Então Não. ele botou aquela televisão debaixo do braço e Sim. saímos com ela de canoa. E quem ficou com a televisão foi meu tio, ainda, que nos acolheu, né, na época, foi na Sim. rua Nova Trento, né? Sim. Porque a televisão ele teria que continuar a pagar, ele não podia perder a televisão. Né? Sim. Então ele foi mesmo. E era um sonho também, Era né? um sonho, Porque né? o Mas pessoal... é mais só assim, só um complemento Sim. de ter esse comprometimento Compromisso. de palavra, de Compromisso, cumprir, né? né? De compromisso. Quando a gente fala essas coisas assim, muita gente está nos vendo, nos ouvindo, né? A Uhum. gente agradece o compartilhamento, né? Todas as likes aqui,
Café do Banana Podcast. Muito obrigado pelo patrocínio da Van, que me oportuniza conhecer histórias. E eu queria conhecer pessoalmente o seu Euclides, tá? Porque queria dar um abraço nele. Conhece, né? Que para mim, como eu falo para o Luciano, eu trabalho para ele de rádio, jornal, televisão, há mais de 38 anos, né? Isso aí é um orgulho, né, para mim. Eu reverencio muito meu pai, que infelizmente não está mais aqui, né? Está na minha vida, na minha alma, no meu... Eu sempre falo que o pai está junto comigo, né? Mas no meu coração, no meu pensar, na minha vida, né? Porque são exemplos únicos, né? Exemplos únicos. Porque a pergunta que eu vou te fazer agora, tá, saiu com a família, de bateirazinha, como a gente fala, né? Isso, Televisãozinha debaixo do braço, o tio acolheu na rua Nova Trento lá, graças a Deus, né? Nada é por acaso, né? Sim, claro. E daí? E aí volta, essa água baixou, né? E a água baixa, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu fui a primeira pessoa que ele trouxe, claro, né? A gente veio junto para abrir e começar a fazer a limpeza disso tudo, né? Tem que recomeçar. Recomeçar, na verdade. Recomeçar, é a do palavra. zero, né? Novamente. E é duro, né, velho? É duro, é duro. É fácil falar, né? É fácil, muito fácil falar. Chegar a ver aquela situação toda, tudo lameado, tudo, porque, tudo. meu Deus, cara, que loucura. Mas enfim, a gente lavou na época, eu sei que os tiares foram lavados com aqueles caminhão-pipa da prefeitura, aqueles verdes, né? Sim, Tudo sim. mangueira. E foi... Claro, era ferro, né? Então a gente conseguia recuperar, né? Digo assim, lavar, lubrificar, né? Os rolos de tecido, de fio, ele levou para secar, né? Que na época daria, né? Já tinha essas máquinas que faziam isso, Sim. né? O fio também a gente lavou uma por uma roca, lavamos tudo lavadinho na mangueirinha lá, né? Já pensa. E também foi para secar, né, nas empresas que tinham esses equipamentos, né? E teve muita ajuda naquele tempo também. Sim, né? sim, Muita não, parceria. foi graças a Deus a gente foi bem, a gente teve bastante amparo, né? Muitas pessoas ajudaram. E conseguimos, deu a volta, né? E começou a trabalhar de novo aquilo tudo, né? Botou a casa em ordem, como diz, Sim. né? E sempre... E sempre, né, determinado, né? Sempre com responsabilidade, né? Com garra, né? Com fibra. Foi prosperando, foi lutando, produzindo, tanto que no ano isso foi em 84, 86 ele oficializou a empresa, né? Sim. Ela foi oficializada em 86. Ele queria oficializar antes, mas aí aconteceu isso tudo, né? Aí esperou mais um pouco. Em 86 ele fundou a empresa e no ano de 90 ele já estava com 10 tiares já. Puxa. Então foi rapidinho assim. Porque tudo que vendia, tudo que fabricava, ele vendia, né? Na verdade, desculpa interrompê-lo, mas aqui está um exemplo de empresariado empreendedor, né? Que pensa no futuro, pensa em manter aquilo que está. Porque eu lembro de Brusque, quando eu cheguei em 87, né? Eu lembro que na época de 90, eu era gerente da 2M, lembra da 2M? Lembro, 2M. Eu criei uma frase, sua malha, sua marca, tá, na época do rádio, na 104 e tal, né? E eu cheguei na Zambuja, aí o Décio, que era o gerente, acabou saindo, eu fui até gerenciar a loja da Zambuja, e eu lembro da Zambuja, onde eu quero chegar. Um comprava uma F1000, né? A loucura das F1000 em Brusque, lembro Aí o vizinho comprava uma F1000, o lojista do lado comprava uma F1000, aquela coisa do eu posso também, né? Eu posso também, né? Então, isso, eu tô falando uma coisa que aconteceu em Brusque. E eu, na época, eu escrevia no município, tinha minha coluna, eu falava assim, a 2M investia muito em qualidade, uma camiseta era fantástica, né? E o pessoal, a gente lançava uma estampa, à noite, tal, o cara ia na vitrine, fotografava, daqui a pouco tava a mesma estampa no concorrente e tal. Aí teve um dia que eu não aguentei, brincando, mas eu falei sério, e a gente tem que falar sério. Falei assim, olha, eu via que a Zambuja também não acolhia as pessoas que vinham. Não tinha banheiro, não tinha lugar para o pessoal comer, não tinha lugar, nada, né? E aí veio quando a FIP veio, né? Começou lá. E até a Feira Industrial Permanente, nós tínhamos na FIDEB. Até ali, no caso, a FIP, o nome da FIP é muito em função da Feira Industrial Permanente. Isso aí. Né? É isso mesmo. É que a verdade tem que ser dita, né? E aí eu falava na minha coluna assim, olha, como é que é? A União faz o açúcar, né? Só que a força é a união de todos para a gente poder, senão, e a Zambuja, se ela não tiver uma união, ela vai acabar. Quase eu fui mandado embora de Brusque, né? Que eu escrevi isso no município, né? E eu não queria que acontecesse isso, mas a gente, como experiência comercial, a gente sabe que além do sonho, além da garra, tal, aí vem aquilo que eu falei que eu quero chegar.
o seu Euclides, vocês, as irmãs, essa luta, reinvestiam. É isso aí. Né? Por que aumentou os teares em tão pouco tempo? Porque você ganha dinheiro não para comprar carro bonito. Você tem que ter estabilidade. Na Europa, minha filha mora em Londres há 24 anos, a gente esteve por lá, né, e quando pode ir. Então a gente sabe a história da Alemanha, da Itália, quando eles vieram para cá, não tinha o que comer lá. Sim. Né? E o histórico de qualquer empreendedor lá é assim, é no mínimo 30 anos para o cara começar a pensar, eu vou melhorar minha casa, eu vou melhorar meu carro, porque lá não tem essa de ser poderoso para ter um carro bonito, né? Você não precisa disso. Você tem que ter empresa estruturada, que é a mãe, né? É isso aí. Então eu estou tocando nesse assunto porque nós passamos um processo na época da Zambuja que o pessoal não conhece, né? A fase das F1000, lembra disso? Eu lembro, eu conheço. Eu presenciei essa época aí. Foi um auge, né? Foi o auge, era o auge foi de Brusque, eu vinha ônibus e tudo quanto era lugar, Nossa, aquilo, era louco. uma festa, né? Era como se fosse a festa da Zambuja, no auge dela, era volume de ônibus que vinha, né? E aí, é loucura. E aí o pessoal fala assim, não é possível, a União faz o açúcar, mas não, esse cara que falou isso, está falando, não, jamais vai acabar. É que as pessoas não entenderam e o pai falava muito isso para mim, né? Demorei para aprender, né? Meu filho, o mês que vem a gente não sabe como vai ser. Né? Você tem que plantar, não pensa que vai ser igual esse mês. O pai falava, o pai era muito sábio. Então, na verdade, quando eu falo, estou trazendo você aqui hoje, pelos 40 anos da Valetex, Luciano Raimundo, né? O filho do seu Euclides, da dona Edviges, né? Eu falo assim para ti, que honra para mim, né? Escutar de você, assim, esse homem, que eu quero abraçar ele, realmente, não estou fazendo média contigo, não. Sim, não, mas porque é um exemplo, tanto a tua mãe também, porque é muito fácil, os dois, né? Isso. Porque tem mulheres que sobem o cara, né? Isso aí. Tem mulheres que só somam e multiplicam um casamento. E tem mulheres que derrubam o cara. É isso aí. Não é verdade? É verdade. A mãe, ela, na verdade, ela também foi Sim. Ela foi também uma influenciadora muito forte, porque ela ajudou, ela costurava, né? Sim. As toalhas tinham que ser costuradas para vender, então pra gente produzir, ela ajudava. Ela é professora e costureira. Professora, costurava e cuidava da casa, fazia comida, cuidava da casa e cuidava de nós, né? E tinha que dar. Então era polivalente, né? O negócio não era. Que bacana. Não era para amador, né? Não. Eu fico muito feliz porque a gente entende o quanto esse país pode até alavancar mais se tivesse menos impostos, né? Não estou aqui, tal. E aí você escuta os desafios que para chegar, para manter, para investir, né? E aí nós estávamos comentando fora do ar, por exemplo, a Valetex é uma empresa que faz toalhas. Toalhas, nosso foco é toalhas, né? É toalhas. A gente começou com toalhas, né? A gente hoje tem um tecido também, né? A gente chama que é um pano para artesanato, né? Uma fralda, né? Sim. Mas o nosso forte é toalha. Os 90%, né, por cento da empresa Isso, 95% do... E vocês atuam, tem classe A, B, C, o mercado, né? Vocês trabalham direcionado a qual mercado? Hoje o nosso mercado ele é bem variado, né? A gente atende desde o público, né? Nós temos toalha, como você falou, A, B, C, o D, né? Sim, temos essa linha bem diversificada hoje. Hoje no nosso portfólio de produtos, entre tamanhos, cores, né? Fios, né? Específicos, né? Títulos, gramaturas. Passa de 700 produtos hoje, né? Para você que a gente pode ofertar, né? Poxa, que legal. Então é bem um mix bem grande bem diversificado dos que legal. produtos. Né? Então, quer dizer que, na verdade, você atende a família brasileira hoje na toalha. Atendo. Na toalha a gente consegue atender perfeitamente. Poxa, que bacana. Também... essa estrutura, em 86 foi oficializada, né? Isso. Um pouquinho antes da Van, que a Van foi 26 de junho, né? Isso. Vocês um pouquinho antes. A gente foi em dia 2 de junho. Nossa, você vê? Dia 2 de então, junho 24 dias antes da oficialização da Van. Coincidência, assim. Dentro do mês, né? Dentro do mês, é isso mesmo. É interessante. Você passou, porque ele começou com toalha também. Sim. Na época, ele e o Vanderlei começaram com toalha, né? O Luciano, não sei, na época, né? Eu conheço, a gente conhece. Nessa época de 84, 85 ali, né? Ele conversava muito com meu pai, né? Porque ele tinha a Santa Cruz, né? Que era uma tecelagem, né? Então ele vinha conversar com o pai, que algumas coisas que o pai entendia bastante de fazer de máquina, né? De fio, de como fazer o produto, né? A toalha. Então ele vinha, foram longos bate-papos que eu acompanhei, ele e o pai na época, né? O pai falando para ele, não, faz isso, faz aquilo, busca isso, né? Que bacana. Que tu vais conseguir e tal, né? Então assim ele foi
Era assim, eu participei dessa amizade dos dois, assim, na Que época, né? bacana. E foi bem legal, foi bem Bacana. Você interessante. vende toalha pra van hoje, não? Não, hoje a gente não Não. fornece. A gente já foi fornecedor da van, né? Sim, sim. E hoje a gente não fornece mais também, porque o meu pai começou a fornecer para ele, né? Que foi na época do Sim. pai. Aham. E teve um período que ele não forneceu mais para ele, né? Não sei dizer para você por quê também, porque Sim. era o pai que fazia Aham. A essa parte comercial a também. parte comercial era o pai que estava na frente, Aham, né? aham. Mas hoje a gente não atende a van, não. Hoje Sim. não E aí, vendemos. hoje tem representantes pelo Brasil? Hoje a gente praticamente atende o Brasil inteiro, né? Hoje tem praticamente 50 representantes, né? A gente leva aí um pouquinho do nosso produto para cada dos estados brasileiros, né? Claro que tem estados que você é mais atuante, tem estados que são menos, mas a gente está mais presente, né? Querendo deixar a nossa marquinha lá em Sim. todos os O estados. mercado hoje mais forte ainda é São Paulo ou tá pulverizado? Então, para nós, assim, São Paulo, Rio, né? Minas, né? Sim. São mercados assim que puxam bastante, né? Sim. O nosso Sim. São produto. Paulo, Rio, Minas. É isso, tem um pouco de Belo Horizonte também, né? Que também Sim. que leva um pouco desse Sim. nosso produto. Famosa BH. É, famosa BH. Isso. Uhum. Eu trabalhei por esses lugares também, na época da Alpargatas, na época da engenharia também, né? Preventiva, né? Então a gente teve o privilégio de conhecer, porque eu falo, são mercados fortes, né? Sim, Naturalmente fortes, sim. né? Pelo volume de pessoas, etc. Isso, é natural, isso, né? Agora, uma coisa, você comentou comigo, e agradeço mais uma vez o compartilhamento, as likes aí. Muito obrigado, Café do Banana Podcast. E o bate-papo é gostoso por causa disso. A gente vai levando, vai informando, vai contando história, né? Eu adoro contar história e agradeço muito a Van, tudo no seu lugar, esse ano 40 anos, né? E a loja 200, eu sempre falo, em Fortaleza. E para mim, até comentei no último podcast, né? Que o seu Luiz, o pai do Luciano, chegou um dia para mim, estava com 51, 52 lojas, né? Ele falou assim: Banana, você é amigo dele? Fala para ele parar, ele tá louco, né? Ele quer abrir loja para todo o Brasil, Banana. Pelo amor de Deus, né? Eu olhei pro seu Lula e falei assim: seu Lula, ninguém para o Luciano, seu Lula, desculpa, né? Deixa ele voar, né? Mas Banana, ele tá bem, não precisa mais nada disso. Eu falei assim: seu Lula, ele é assim, e você, né? A gente sabe. É da índole dele, né? A gente tem filho também, né, Luciano? Então, a gente sabe, cada um escolhe o seu caminho. Com certeza. Né? Com certeza. E ele queria voar, né? Então tá aí a história, né? E quando eu falo loja 200, eu tive na loja 100. A gente fez a primeira transmissão pelo Facebook, né? De uma inauguração de loja da Van. E agora 200 lojas, e passou muito rápido, né? E passa muito rápido o tempo. Passa muito ligeiro. Né? Agora, voltando um pouquinho a falar do Luciano Raimundo, né? Então você comentou, 18 anos, você saiu de casa, você casou, o que aconteceu nos 18 anos? Não, na 18 anos que nós estávamos aqui, né? Que nós morávamos aqui no Forte aqui, né? Sim, perto ali, né? Porque devido a essa a enchente ali, sim, que a aconteceu, situação geográfica, né? Aí o pai, como ele queria ampliar, ele era muito inseguro ter uma empresa ali para ele, certeza, né? Casa né? d'Água. Então ele comprou lá hoje, onde a gente mora, lá ali no bairro Nova Brasília, que é no mesmo lugar onde nós temos uma empresa, no mesmo bairro, né? Sim. Só que a gente mora antes da empresa um pouco. Sim. E ali ele construiu uma casa, e no lado da casa ele fez um rancho, né, de madeira, né, para colocar os 10 tiares, que eu comentei com você, que no ano de 90... Quer dizer, saiu daqui do lado do Hoje Forte, né, do lado da garagem Santa Terezinha, foi lá, Nova Brasília, e lá a casa, um ranchozinho para colocar os 10 tiares. Isso, para botar os 10 tiares e produzir lá com segurança, né, que aí lá ele... E ele lá também, tudo que fazia, vendia, né? E nós já estávamos bem mais atuantes na empresa, eu e mais 2 irmãs, né? Sim, já eram crescidos. Isso, a gente já tocava, né, a empresa com ele, né? As máquinas, né? E ele queria mais, sempre quis mais, né? Porque ele foi sempre um homem de garra, né? Viu que tinha... Que bacana. Tudo que produzia, vendia, tinha espaço para crescer. Ele alugou um galpão para colocar mais máquinas, né? Levamos as máquinas para lá. Né, ali já tínhamos, né, no galpão alugado, já estávamos com praticamente umas 20 máquinas, né, na época. Isso foi no 96, 97. Na verdade, 10 anos depois das máquinas ali, a coisa... Porque investindo no futuro. Ele sempre investindo na empresa. Sempre investindo na empresa, né? E aí, no ano de 2000, né, Banana, ele estava procurando uma sede própria, porque como não tinha, era alugado, né? Ele queria fazer um galpão para... Em 2000. No ano de 2000, né, para fazer a sede própria.
Ele comprou lá hoje, onde você conhece, lá, que também é no bairro Nova Brasília, ali, né? Sim, Na rua Oswaldo Nibor. sim. Comprou um terreno lá. Muito bacana, né? E lá, já de cara, já colocou, já fechou, na época era o rig que tinha os pré-moldados. Sim. Fechou 3 galpão com ele de 800 metros quadrados. Uhum. E o meu pai sempre foi da coisa, queria ver o negócio acontecer, né? Muito rápido. Tem que fazer, tem que fazer. Não, eu compro, mas tem que estar tal hora, tal data tem que estar pronto, e isso. E o rig apostou, foi lá, fez para ele. Tanto que no ano de 2001 nós estávamos lá já. Né? Questão de praticamente de um ano e meio, a gente já foi com... Tem uma frase, querer é poder, né? Querer então... é poder, né? E o maior orgulho dele, que na época ele tinha feito isso tudo com capital próprio. Ele não tinha Maravilha. ele não tinha pegado dinheiro nenhum de banco. Não, eu não preciso, eu vou fazer, né? Que E foi, montou lá a estrutura que você conhece lá, uma parte dela. Sim, sim. Hoje tem mais, claro, a gente, né, ampliou Abriu mais. um novo né? galpão. Tudo. Mas ele fez aquilo lá muito rápido, né? E tanto que nós, quando foi para lá em 2001, já tínhamos na sala, mais ou menos, em torno de 35 a 40 máquinas já tinha dentro do galpão. Que maravilha. Tudo que era lançadeira, né? Que história bonita. Eu faço questão de conhecer teu pai. Meu Deus. Isso não, aí você vai conhecer. É um exemplo de vida, é um exemplo de garra, determinação, de vontade, né? E de muita fé. E com certeza o pai e a mãe olha, eu fico feliz, né? Sim. E eu sei que tem muitas histórias por aí. Porque e não falo isso com demérito nenhum, eu não estou criticando nada, eu não penso nada ao contrário. Essa é a história, por que uma indústria grande ela acaba? E é também o avesso, né? Por que a Bittner acabou? Eu não estou falando, tô falando do sucesso, não do insucesso. Porque você começa a tirar dinheiro da empresa, você começa a não investir no crescer. Você vê que a garra do pai ele podia estar chorando, ter comprado lenço na época que veio a enchente e ficar chorando. Ele preferiu vender lenço. Né? Não, alguém me ajuda, né? E vamos embora, né? Porque eu vejo... Teve gente que passou em casa hoje, olha só o absurdo, cara, de coração. A gente ajuda, você sabe que eu trabalho, já comentamos isso, o que eu trabalho no voluntariado já há 38 anos. Teve gente que bateu em casa hoje, eu moro atrás da prefeitura, ali no morro, né? E pedindo ajuda porque perdeu tudo em Guabiruba na chuva. Pois é, ontem foi. Mas é muito estranho, né? Sabe, a pessoa pedindo em Brusque, atrás da prefeitura, no morro, num lugar que bem ermo, assim, para subir a pé e descer, é alto ali o morro, né? Sim. E a pessoa batendo de casa por casa pedindo ajuda porque ontem caiu realmente umas bolas Caiu. né? E destruiu muita coisa, lamentavelmente, em Guabiruba. E o que acontece, você vê que será que é mais fácil pedir? Não, é mais fácil, é difícil fazer. Para alguns é mais fácil pedir. Né? Então, por isso que eu enalteço muito o seu Euclides, Dona Edviges, porque com certeza vocês vão carregar. A gente sabe que nossos pais não é para sempre, você vai, né? Mas com certeza esse exemplo, eu vejo o Leonardo. Você tem mais filho além do Leonardo? Tem mais um, tem 2 filhos, né? O Miguel. O Miguel, né? O Miguel mais novo. Eu tenho certeza que o Miguel, o Leonardo e os outros sobrinhos que você tem, né? A tua esposa, né? Sim. O nome dela é? Kalinka. A Kalinka. Kalinka mesmo? Kalinka. Kalinka. Né? Então, Leonardo, eu imagino o orgulho de vocês, né? Que fazem parte disso. Isso. Né? Essa história do vô e da avó, que vocês vão contar isso através dos tempos, né? Porque, como eu falei no início, menos de 3% uma empresa chega no Brasil há 40 anos. Né? É uma vergonha falar isso, mas é uma realidade triste. Né? Porque eu imagino que vocês passam, né? Hoje o fio você compra de quem? Vem de fora? Sempre foi? Como é que funciona esse negócio para fazer uma toalha? Hoje o fio, né? Hoje o fio a gente compra ele... Eu compro ele... Depende o título do fio que a gente fala, né? Porque a gente trabalha com fio 16, 14, né? 24/2, fio cardado, enfim, são fio que... Os fios mais elaborados, vamos dizer, que a gente não consegue processar aqui na nossa região, eu compro eles, né? Que aí vem de fiações do Paraná, o Mato Grosso, né? Mas o carro-chefe nosso ainda, nosso da Vale hoje é comprar o algodão. A gente compra o algodão. Sim. E tem uns parceiros aqui, umas fiações parceiras, que eles produzem o fio pra gente. A gente coloca o algodão lá
e eles Sim. É beneficiam mais pra barato, gente. né? É mais barato. É uma modalidade que tem você tem uma vantagem, vamos dizer, em fazer assim. Tem épocas do ano também, né? Porque tem época que você comprar o fio também é mais em conta, né? Depende do mercado. Depende do mercado como tá. O Sim. mercado dita as regras, né? Então, Sim. Por exemplo, a Dalfios, por exemplo, eu sei que você visitou lá, tal, é um parceirão meu também, né? Ele também, você leva o fio para lá, aliás, o algodão para lá, é uma empresa que faz isso? Isso mesmo, esse é um parceiro nosso, né? A Dalfios é um parceiro que transforma algodão em fio pra gente, faz o processamento. Legal. É eles e Águas Negras também, a fiação Águas Negras que nós temos lá, que fica próximo uma da outra. Sim, né? facilita a isso, logística, né? Isso. É interessante isso, porque é tudo custo, né? É tudo avaliação, preço final é competição, né? Isso. E a China, no caso, a gente estava comentando também, a China é engraçado, né? É comunista, mas é altamente capitalista, né? É isso aí. O governo é comunista, mas o que os caras fazem é um negócio loucura. É loucura. Né? Eles poluem mesmo, estão nem aí com o planeta, eles querem ganhar dinheiro. Mas peraí, eles são comunistas? São, mas fazem de conta, né? Desculpa eu falar assim. Mas é assim, né? É uma então, realidade. tem lugar lá que você não consegue enxergar o outro lado da rua de tanta poluição. E não estou inventando história aqui. Tem coisas que você fala assim, como é que eles podem tirar tanto de uma pessoa e eles continuam tirando? Então faz de conta no mundo, qual que é essa interferência climática, essas coisas, é um preço que se paga, né, também. Então o degelo que está acontecendo é muito em função dessa coisa selvagem, vou assim dizer, desse capitalismo que jogam para a atmosfera, né, para a atmosférica produtos que interferem, né? E tá aí a história. Eu tenho amigos geólogos que viajam o mundo, eles falam, os cargueiros coreanos, os cargueiros chineses que davam a volta no planeta já estão cortando o gelo da Antártica, né? Então, mas peraí, o que está acontecendo? O degelo é uma coisa atual. Aliás, já está acontecendo faz tempo. A neve que tinha lá na Suíça, lá naquele morro bonito, lá naquela montanha bonita, já não tem mais em alguns lugares. Então, que planeta nós vamos ter, né? Por isso que eu comento da China, além do trabalho escravo, né? Eu sei que nós temos muitas falhas, né? Mas você vê o cara trazer um produto chinês aqui, né? Com preços absurdamente baratos, né? E como você falou, trazer produtos também, agora estão trazendo produtos que interferem. Então, até que ponto eu tenho que valorizar aquilo que é nosso? Essa garra do seu Euclides, da dona Edvige, né? Porque não foi por acaso essa doação de amor à família. E quantos empregos você geram lá, meu Deus? Isso como é que diz? É uma coisa assim que a China sempre foi um ponto de interrogação muito grande acho que para todos os setores, né? Não só para o têxtil, sim, né? para Porque tudo. hoje a confecção também sofre muito, né? Com isso, né? Sim. Que é uma concorrência assim que a gente não consegue, né, mensurar, né? Isso, como é que consegue isso tão barato chegar aqui no nosso país, né? Viaja tantos 1000 quilômetros aí, tira o né? sangue das pessoas que fazem, isso, né? Em vez e aliado a isso, nós temos também hoje, né, falando um pouco da concorrência, né, Banana, que hoje tem a Lei Maquila, que é pelo Paraguai, né? E essa é uma concorrência muito mais, né, que é bem mais desleal que da China, a gente considera, porque todos os produtos que entram pela Lei Maquila, eles entram sem imposto nenhum. Então hoje, né, tem muitas empresas indo para lá, né, que você o Paraguai é uma realidade. É uma realidade, você escuta, o Luciano né? esteve lá com o Isso, presidente tudo agora. Então assim, como você fala, a gente dá o suor aqui, né, com essa garra para empreender, né, montar a indústria, né, um capital que a gente coloca ali, gera emprego, né, que é uma história, né? Uma história. E simplesmente entra pelo nosso, né, pelo nosso Paraguai, sem imposto nenhum, né? Enquanto nós somos tributados, taxados, né, cada vez mais. Não tô nem aí. Né? Não é esse governo, todos eles. Não, todos eles. Eu não tô falando mal do A, do B, do C. Isso, é que eles querem, sabe? E outra coisa, além dos tributos, né? Esse país virou a jogatina, né? Tudo que você vê, joga que você vai mudar a tua vida, joga. Isso, bete pra cá, bete pra lá. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Aí eu vejo todos os programas hoje, jornalísticos inclusive, tudo vendendo alguma coisa, né? Tudo vendendo alguma coisa. Só que tá aí um exemplo. O Paraguai é uma realidade triste, que já vem aí fomentando faz tempo, né? A transferência de empresas, inclusive recente, grandes empresas indo para lá, né?
O Luciano foi falar com o presidente lá. Teve lá também. Uhum. Teve lá, entendeu? Por quê? Nós estamos, eu falo nós, porque um dia eu estive desse lado também. E sei que eu não fui porque eu acreditei no governo. E o pai falava para mim, não acredita em governo nenhum. Uhum. O pai falava para mim. E o burro acreditou, né? E você falou a chave do pai, do sucesso. Fazer com capital próprio. Uhum. Faz o que você pode. Não que não entra na onda, você pode fazer. Não é assim. Faz com o pé no chão para continuar, né? É isso aí. E quando você pega dinheiro para comprar um gerador, alguma coisa assim, tem dinheiro para pagar, ótimo. Agora, é aquele negócio de usar o cartão de crédito, né? Se o teu limite sempre aumenta, né? Sempre aumenta, né? Tá sempre. É o juro mais alto do mundo e ninguém faz nada. Do mundo, né? Uhum. O juro que nós temos aqui, aí mudando um pouco de foco, mas direcionado a esse assunto, aí vê o agricultor, como eu tenho na família muitos primos hoje que herdaram terras dos meus tios e tal, dos cafezais, graças a Deus que eles não dependem de dinheiro para safra. Porque não há agricultor nesse país que precise de dinheiro emprestado que sobreviva. É isso aí. A história da agricultura brasileira é essa, né? E os grandes latifundiários compraram terras de graça porque o cara estava falido, porque acreditou que aí choveu, porque vem a surpresa, né? Então eu estou comentando isso porque eu imagino ao longo dos 40 anos todos os desafios que vocês passaram. Com certeza. Isso foi... Eu vi meu pai fazer negócios, né, há 40 anos, né, praticamente, né? Imagina. E são ciclos, né? A gente fala que é um serrote, né? Aí você sobe a montanha, você desce a montanha. Você sobe a montanha, você desce a montanha, né? Porque falar de sucesso é gostoso, né? Bom, agora, falar do choro, aí é doído, né? Então, a gente lembra de muitas situações que a gente passou, né, na empresa. Uma foi daquela do Collor, que ele pegou o dinheiro, né, lá do pessoal todo e devia, né? Devia porque tinha, né? O ciclo, né? Sim. Simplesmente chegava, tirou o dinheiro, né? De todo mundo. Aquela da poupança mesmo. Mas enfim, são N situações aí, né? Também nosso mercado, né? Enfim, nosso país. Legal. Mas, claro, sempre, vamos lá, né? Vamos se adequar à realidade agora. Amanhã a gente volta com, né? Melhorando e assim por diante, né? Legal, então, né? Essa foi a garra, né? Do seu Euclides lá, né? Graças a Deus. E da mãe, né? E a mãe junto ao lado dele, claro, sempre apoiando, né? Apoiando. Você casou em que ano? Eu casei no ano de 99. 99. 99. Já estava, né? E você conheceu ela aqui em Brusque mesmo? Não. Eu conheci minha esposa em Itajaí. Ela é de Itajaí, né? É? Isso. Mas lá, na época nós íamos aí pelas baladas, né? Mas é assim, tem Itajaí, né? Itajaí, Quando eu cheguei em Itajaí também para vender, eu dormi em Itajaí muitas vezes, né? Na época da alpargata. Chegava lá, é que nós somos de Itajaí, né? A gente sabe, eu falei assim, eu ficava como vindo de São Paulo, né? O jeito, né? E eu tenho bons amigos em Itajaí, né? Muita gente boa. O que mais me toca em Itajaí, lembrando, eu tenho duas pessoas que eu conheço. Rapaz, não gosta de peixe, nasceram em Itajaí. Eu falo, como é que pode? Vocês nasceram em Itajaí, não gostam de peixe? Eu amo peixe, né? E na brincadeira. O peixinho é bom, né? Meu Deus do céu. Se tivesse peixe todo dia, eu comia peixe todo dia. Então você conheceu ela em Itajaí? Tinha salões aí que a gente taipava, Tiradentes, né? Então a gente andava aí um pouquinho pela fora de Brusque para dar uma olhada, né? Para pescar, e para dançar. Para dançar e curtir. Então a gente acabou se conhecendo, né? Que história bacana. Porque o pai conheceu uma moça de Nova Trento. Isso, E você conheceu uma moça de Itajaí, né? Eu conheci a moça de Itajaí. E aí nasceu o Leonardo ou o Matheus? Nasceu eu tenho, né? Primeiro é o Leonardo, né? O Leonardo é 2001, né? Ele nasceu em 2001 e eu tenho o Miguel, né? O Miguel, perdão. Miguel é 2007. 2007, legal, tenho cara. Os dois filhos, eu sei que o Leonardo está na empresa. O Miguel também já está na empresa também. Também está ajudando lá, já está conhecendo o processo, né? Tá lá no chão de fábrica, fazendo... Isso é importante. Fazendo umas tarefas, assim, uns serviços que... Aprendendo como é que é a essência, né? De produzir uma toalha, né? De fazer... Como é que ela nasce, como é que ela é feita, né? Conhecer para ter esse tino, né? De um dia, né? Os dois subindo junto com mais meus sobrinhos, quem for, né? Tomara que venha bastante sobrinho para trabalhar, para levar isso para frente, né? Sim. É uma coisa muito bacana, aí vem ligado aquilo que eu falei, não só tirar o dinheiro da empresa, é fazer com que as crianças que nasceram ali, elas entendam o processo. Eu tiro o chapéu para o Dado e também para o Fernando, um abraço para eles, são pessoas que eu tenho com meus amigos, né? Donos do Arker, né? Hoje, são donos 100% do Arker. E as crianças, as meninas, os filhos, desde
desde a distribuição, desde a chegada de produto, tal, a gôndola, tal, eles estão fazendo com que os filhos também saibam Uhum. todo o protocolo, todo o processo. Uma, porque não é só conhecimento, e vai entender o processo, Isso. né? Uhum. E porque a gente viu as empresas tradicionais, o pessoal comprando casa lá em não sei aonde, lá na Europa e tal, tal. É bacana isso aí, eu não sou contra isso. A Uhum. partir do momento que você pode não mexer no dinheiro da empresa, né? Isso aí. A partir do momento que você tira 1 milhão para comprar um carro, né? Tirou? Mas não, mas dá para tirar porque tem o giro e tal. Tudo certo. Problema não tem. Agora, quando você tira e faz aquelas bíblias, né? Ah, não, isso dá para pagar, é 10 mil por mês, é barato. Mas tem para pagar o fio, tem para pagar isso, tem para pagar aquilo, né? Então o cara Uhum. começa a fazer a conta, e eu tô comentando isso porque isso acontece, né? Isso é O normal, né? deslumbre, né? O poder, né? E qual é o problema do planeta? O problema é o poder. A pessoa se achar mais poderoso com você porque tem um carro bacana ali fora. Uhum. Uhum. Mora agora não é na frente do mar, é frente mar, né? Eu comprei um frente mar, né? É legal. Deus Uhum. ajude, né? Não sou contra, pelo amor de Deus, eu não estou comentando isso por alguma coisa ou outra. É porque assim, nós estamos falando de empreendedor, Isso é de né? De garra, né? honrar, investir na Exato. empresa, fazer ela prosperar, né? Exatamente. Eu tenho histórias aqui. Eu sou amigo do Bira, amigo, né, da Uhum. galera. O Sextão tava muito bem. Isso não é fofoca. Quando eles compraram 2 apartamentos ali, ali com 900 conto cada um, a empresa começou a ir pro buraco. Eu não estou falando aqui mal, né? Eu Sim, sim. adoro Uhum. eles, Uhum. né? Uma loja em frente da van, vendia muito e tal. Mas é história de como subiu na cabeça. Eu não estou falando mal, pelo amor de Deus. Eu também Entendi. errei, Não, perfeito. Uhum. né? Então você tirou o dinheiro da empresa, você sofre consequências. Sofre. Claro, desde que ela tenha giro, tal, né? O Luciano comprou o carro que era do cônsul, aquela Mercedes lá, comprou, fechou o negócio anteontem, né, à noite. Ele tá mostrando na rede social, né? Porque Aham. ele vai fazer na casa lá um turismo, tal. Ele Vai. Uhum. né, vai ser bacana. Mas pô, eu nem sei e nem quero saber quanto ele pagou. Mas por quê? Se ele faz essas coisas, é porque ele pode fazer. Sim. Ele tem giro para fazer. Agora, tem alguns, com todo respeito, pensam que tem, né? E aí a empresa vai pro buraco. E tem, por isso que eu te falei dos 40 anos, chegar a 40 anos, menos de 3%. Uhum. Porque é o deslumbre, é o dinheiro que vem, né? A estrutura existe, mas não existe o pensar que amanhã vai ser diferente. Então você tem que ter gordura para suportar, né? E aí eu lembro sempre do pai. E aí eu tive que sofrer, né? Para aprender, né? Então, porque quando eu falo assim, parece que eu sou o cara que sabe tudo. Não, eu errei pra caramba, porque esse papo de dizer o mês que vem vai ser diferente desse mês é uma coisa real. Ele pode até ser melhor, mas ele pode ser bem diferente, né? Então, quando eu falo isso, né, é crítica para mim também, olhar para o Não, com passado certeza, né? e falar Com assim, certeza. eu errei nisso, e é legal quando você se autoavalia, né? Onde eu acertei, onde eu errei, né? E quando eu enalteço o seu Euclides e a mãe, né? Eu falo assim, porque foi a garra, a determinação de investir para buscar o sonho. Como pai, quando você fez os 40 anos, eu sei que você fez umas imagens lá na empresa, tal, Sim, tal. sim. Eu, Aham. obviamente, ele viu o galpão sendo erguido, o novo galpão, que a gente foi lá fazer o serviço na prevenção. Como é que é a cabeça do pai hoje, olhando para o passado, assim, e o que ele fala para você? Hernani, isso é como é que eu vou te dizer? É que o pai hoje ele infelizmente ele tem uma demência, né? Ele tá Sim. com uma Que demência, pena. né? Então, e porque assim, ó, vamos falar um pouquinho só para você entender, vamos ir na história da empresa, né? Quando a empresa, em 2016, a empresa fez 30 anos, a Vale, Sim. Telecelages Vale. E ele disse que quando fizesse 30 anos, ele iria se aposentar pela segunda vez. Né? Então, quando deu 2016, ele fez um evento, fez uma festa de 30 anos também, né? Ele conduziu, ele fez, enfim, como ele queria fazer, né? Ele fez. E ele se ausentou da empresa, né? Naquele ano, em 2016, e passou a administração para mim e para minhas irmãs, né? Minhas 3 irmãs que estão lá comigo hoje, estão administrando a empresa. E o pai, assim, sempre foi um homem, assim, como nós estamos falando até agora, ele viveu para a empresa, né? Tudo que ele ganhou, ele sempre investia na empresa.
o que nós vamos fazer? Aproveitou, né? Claro, Uhum. usufruiu disso, né? Levava nós para passear, sempre em família, né? Sempre pensando na família, Que bonito. viagens, né? Todo ano nós fazíamos ele chegou a parar até a empresa uns 3 dias para fazer uma viagem que ele queria fazer com todo mundo, porque como todo mundo trabalhava. Que era o sonho dele. Que era o sonho dele, a gente foi, né? Uhum. Enfim, e ele parou. Em 2016 ele parou, ele não tinha assim um hobby, uma coisa para se ocupar, né? Entendi. E ele falou, vou ficar. Aí ele operou o joelho, né? Até ele usava óculos, ele botou o cristalino, né? Tirou no olho e tal, tudo certinho. Pensei, opa, agora ele vai, né? Vai viajar, vai passear. Uhum. Mas aí ficou dentro de casa, né? Ficou dentro de casa, ele e a mãe. Se retraiu. Se retraiu. E isso hoje, quando a gente percebeu, não que a gente percebeu, a gente foi lá, tentou, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente passeava, ia, conversava, né? Todos os irmãos lá. Mas a gente começou a notar umas coisinhas diferentes nele, né? Depois de um certo tempo também, né? Isso, estou falando aí de uns 3, 4 anos atrás, isso, né? E a gente foi atrás para ver, e infelizmente ele foi diagnosticado com demência, né? A gente começou a tratar ele, né? Então hoje assim, como você perguntou, né? Daquela construção nova, tudo lá. Ele foi lá, ele fez as imagens, né? Ele olha assim, mas ele não fala mais muito, assim, ele não conversa muito. A gente puxa por ele, né? Fala, pai, ele tá vivendo um outro processo. Isso é. Mas assim, eu sinto, mas a gente sente que por dentro, assim, ele fica muito feliz, ficou muito feliz, né? Que a coisa foi, né? Que a coisa fluiu, vocês né? abraçaram. Ele se expressa não em palavras, mas em expressão de olho, né? É mais corporal, né? Corporal, né? E a mãe? A mãe tá lúcida, a mãe tá... E o que ela fala? Porque a mãe viveu tudo isso, né? A mãe diz, meu Deus, vocês estão fazendo tudo isso, mas como? Como é que tá dando certo? Como é que vocês estão? Esse galpão é grande demais. Mas para que fazer tanta coisa? Disse, é o caso do seu Luiz, quando falou para mim, segura o Luciano, né? É preocupação, né? É preocupação, Não, mãe, fica tranquila, tá dando tudo certo, né? A empresa tá indo bem, a gente tá conseguindo investir, ampliar, né? Tá tudo, graças a Deus, tá tudo bem, né? Então, a mãe tá bem, né? A mãe tá com quantos anos hoje? A mãe tem 86, né? E o pai tem 87. Você vê, né? 87. E são, assim, eu imagino a guerreira dessa mulher, porque não que a gente não fale muito da mulher, pelo amor de Deus, né? Mulher, para mim, esse negócio de dizer, atrás de um homem, isso é um engodo, maior mentira que a gente pode ouvir, né? É do lado se não for à frente, né? Então, a pessoa que lava, passa, cozinha, cuida de filho, vai costurar, meu Deus. Ser mulher é uma coisa assim, ela é muito mais que um homem, com todo o respeito aos homens. Com certeza, né? não, com certeza. Ela sofre para ter um filho, uma filha, e ainda, como eu lembro disso, a minha sogra, a própria minha mulher sofreu muito isso também. Depois da gestação tem aquela que, não, eu não posso fazer nada nos próximos 90 dias, aquela do resguardo que fala, né? E os antigos, que resguardo nada, rapaz, vamos trabalhar, vamos fazer. Então, a gente vê que essa determinação de fazer a diferença é que por isso que nós temos uma sociedade, graças a Deus, muito melhor do que antes. Né? E essa história da Valetex hoje, ela tem muito da mãe também, né? Tem, com certeza. Ela tem muito da mãe. E lamento, é claro, é tudo saúde, né? Saúde. É saúde do seu Euclides, mas com certeza, como você falou, o Banana, com certeza o coração dele, né? A realização e a gratidão que ele carrega. O homem que era cobrador de ônibus, que veio em cima de um caminhão, sem um chinelo no pé, descalço, para buscar o sonho dele. É por isso que eu falei para ti, eu quero conhecer o seu Euclides, né? Que é um exemplo de determinação. Tem uma frase que ele sempre comentava, né? Que quando chegava, ele olhava para tudo que ele tinha conquistado, ele disse, um pé rapado lá do Major Zecino, chegar onde chegou, ele dizia assim. Então, isso é uma coisa assim que a gente, né, não esquece, não, fica gravado, né? Vai ficar para sempre. E é uma realidade, né? É um sonho, né? Que porque ele é difícil, difícil. A gente sabe que não é fácil. E a gente fez um evento, né? Em 30 de maio ali, mesmo naquele final de semana ali, a gente fez um evento. E graças a Deus o evento foi feito, né? Claro, para comemorar os 40 anos, mas o intuito do evento era levar ele e a mãe, né? Para que eles tivessem assim essa lucidez de estar lá no dia, né? De conhecer as pessoas, né? De conversar, né? De entender, né? O que era aquilo, né? Dessa comemoração, né? Legal. E deu muito certo, assim. Meu pai tem 87 anos. Eu tenho 56 e eu nunca vi meu pai chorar tanto na vida como chorou naquele evento, né? Legal. Por isso que eu digo assim, ele não é de falar muito, mas a gente vê sente que ele tá, a gente sente que ele tá, né? Por dentro ele
ele está lembrando, ele está reconhecendo da conquista, do que ele, né, O que ele foi buscar. do que ele buscou, do tudo que ele lutou, né, do tudo Que que ele bacana, cara. passou na Não, vida, é né? gratificante. São exemplos únicos. E né? essa frase que eu falei para você, a minha irmã falou na hora do discurso lá, né? Um pé rapado, né? Aí que ele chorou mesmo, né? Aí ele se foi, ele se É porque assim, né, botou em Luciano, pranto. a gente não precisa ser muito. Ele com certeza viajou na mente dele Isso. Uhum. a vinda dele, o sofrimento dele, o sonho dele, né? Porque tem gente que está vendo e ouvindo a gente aqui, Uhum. não sabe o que é não ter grana para comprar uma água, não ter dinheiro para comprar um almoço, Uhum. né? Brusque, tem gente que. O que eu vou falar agora é muito sério. Infelizmente é sério, né? Eu gostaria de estar brincando falando isso, mas tem gente que passa fome em Brusque hoje. Acredito. Tem gente com muita dificuldade hoje, né? Mas por quê? Porque também, né, sem julgamento, tem emprego para todo mundo. Tem emprego para todo mundo. Brusque oferece emprego hoje, graças a Deus, para todo mundo. Quando eu cheguei, muita gente estava saindo, muita gente chegando, né? Aí eu lembro do Zé Zuco, chegou para mim, falou, quando eu aluguei o apartamento, que eu morei 11 anos, né? O Binho Barão, que é dono da imobiliária, que me trouxe para Brusque, né? Ele que é culpado, né? O Binho Barão, da imobiliária. O Binho é um grande irmão. Aí o Zé Zuco falava assim, se ele não pagar o aluguel, você vai pagar. Eu falava assim, meu Deus, onde eu tô chegando, né? Mal eu cheguei na cidade, o homem já tá falando isso, né? Porque não me conhecia. E Brusque era diferente. Brusque tinha 41, Sim, 42 mil pessoas em 87. E a gente vê... E uma coisa que eu quero te falar dentro desse assunto do tamanho de Brusque, hoje logo mais aí com 200 mil pessoas, né, Brusque. Chega, o Paulinho Bornoz é muito meu amigo, e numa entrevista, no podcast, numa conversa com ele, ele me falou que chega em Santa Catarina hoje, ele é um secretário de Estado hoje, né, foi deputado federal e tal, e o Paulinho falou para mim assim, Banana, oficialmente 350 mil pessoas vêm para Santa Catarina todo ano. 350 mil pessoas vêm buscar estabelecer aqui, porque Santa Catarina é diferente, você sabe disso. É diferente. A gente viajou o Brasil, diferente. a gente viajou o Brasil, você sabe que é diferente. Uhum. Então, eu fico assim, pô, ô Paulinho, se a média é 350, então daqui 10 anos a gente pode chegar a uns 4 milhões de pessoas a mais aí, ou talvez mais. Então, hoje nós temos 8 milhões, 200 e poucas mil pessoas, né, no estado todo. Quando eu cheguei tinha 6 milhões. Você tem uma ideia? Menos de 6 milhões. Então, se chega a 350 mil pessoas por ano, olha só moradia, olha a situação toda toda para abrigar esse povo todo que vem. Nossa, não, é muito. Porque vem gente qualificada, mas vem gente sem qualificação. Esse que é o problema. Né? Se vem com instrução... Sem condição, né? Sem condição. Isso que é o mais preocupante, né? Por isso que eu te falei que tem gente passando fome. Isso aí. Vem gente sem condição pensando que aqui é um Eldorado. Nenhum lugar é Eldorado mais, né? Agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? Tem que correr atrás do seu objetivo, né? O lugar que tem menos Bolsa Família é onde que é? Em Santa Catarina. Porque o pessoal veio para trabalhar. Eu não estou criticando, mas tem gente que precisa. Mas tem grande parte no país que faz de conta, que é o nosso país, né? Tem gente que usa essas coisas para não trabalhar. Tem o trabalhador, graças a Deus que é a maioria, mas tem aqueles que querem a sombra e a água fresca, aí fica a deriva, né? Aí tá? não tem, mas a gente não veio falar de tristeza, não. A gente fez só... Com certeza. Eu quero te agradecer a tua presença, desejar sempre muito sucesso. Vocês são uma família que eu tenho o privilégio, né, de ter entrado lá, o acolhimento, a amizade que ela vem só fortalecendo a cada dia, a cada momento, a confiança, né? Quando você me liga, eu tô com um problema aqui, tá, vamos ver. Então, isso não se compra, né? Certo. Isso não se vende, isso não se mede. Confiança é algo inato, ele é muito... Isso fortalece quando você falou da televisão do pai, né? Isso aí. Então, mas por quê? A família, a garra, a determinação de você fazer as viradas de chave que a gente precisa fazer para a gente sobreviver nesse país, né? Então, gratidão pelos 40 anos da Valetex. E é uma empresa que faz toalhas, atendendo aí todos os segmentos do mercado, né? E Nova Brasília, Brusque, o pessoal que está nos vendo fora. É isso aí mesmo, isso mesmo. Né? Então, para o pessoal acessar a Valetex hoje Hoje nas redes sociais é www.valetex.com, né? Sim. E aí tem o Instagram que é @ValeToalhas. Vale Toalhas. Vale Toalha porque era tecelagem Vale. Isso. Valetex Toalhas, desculpa, não é Vale Toalhas, é Valetex, @Valetex Toalhas, né? E o que tem a ver o Vale? É uma boa pergunta essa sua, né? Que o meu pai é Raimundo, né? E o Vale, que a minha mãe é uma Vale.
E ele deu, em consideração ao sobrenome dela, ele botou tecelagem Vale, com 2 L's. Por isso, então, por causa da mãe. Casa da mãe. Tudo é por ela, né? tudo Eu quero conhecer a mãe também. Né? Dona Edviges, né? Dona Edviges. Então, um beijo pra ela. Com certeza ela vai ver depois. Manda o link pra ela. Né? A mãe é como é que é, uma figura muito conhecida dentro de Brusque, aí, né? Que ela canta, ela foi Sério? professora. Então eu conheço a tua mãe. Eu já vi ela. Eu acho que você já deve conhecer ela. Porque... Ela canta quando... Esse ano passado, eu acho que ela foi... Eu não lembro, não foi. Ela canta lá no Coral da Zambuja, quando faz o final do ano, lá com a Ingrid, lá com o pessoal, né? Que faz o Luciano faz o evento lá da Zambuja, né? Então ela com também certeza. participa. Eu já filmei algumas vezes o evento lá. É por isso que a cabeça dela tá boa. Tá ativa. Não, a mãe tá sempre ativa. A mãe dirige, né? Então porque tá sempre parou, né? Então eu vejo que a atividade... Eu tô indo pra 69, né? Eu falo assim... Tem que estar ativo. Esse negócio de pensar que já... Não, vamos, o sonho continua, né? Isso. E o corpo não pode parar, né? Tá? Mas eu queria realmente reafirmar a minha gratidão pela tua presença. Eu sei que não é fácil sair de lá, pelos compromissos, né? Mas essa ideia de trazê-lo para cá é para contar um pouco dessa história. Sim, claro. Isso fica eternizado hoje em dia no YouTube, né? Para a galera ver. E ao longo dos anos, daqui a 20, 30 anos, alguém vai ver isso, né? Esse bate-papo. E para lembrar do seu Euclides, reverenciar a Dona Edviges, né? E ver que o sonho é sonhado, a vida é vivida, né? Isso aí. Mas por quê? São os desafios de você buscar. Não para pensar em ser alguma coisa maior, diferente um do outro, mas buscar o sonho da família. Isso. O que mais me tocou quando você falou, paramos 3 dias, imagina parar uma empresa para ele viajar com a família dele. Isso aí. Né? Então isso é uma coisa assim, você fala, não, mas ele parou a empresa? Parou a empresa para viajar com a família dele, que era o sonho, com certeza, naquele momento dele. Né? Ele queria aquilo, né? Ele queria estar com a família, ele queria levar a família para viajar. Então que é isso que move ele, com certeza. Aí, né? Imagina, como você falou, o que um pé rapado lá de Major Gercino, né? Onde chegou, né? Um pé rapado. Mas nunca foi pé rapado, né? Que Deus sempre ilumine o pai e a mãe, né? Amém, né? E gratidão pela sua presença. E o pessoal que quer seguir ali é o valetex.com.br, né? E o Valetex é 2 L's ali. É 2 L's, 2 L's. Sempre frisando que é 2 L's. O Vale, pessoal que está me vendo, nos ouvindo, o Vale com 2 L's. Então é Valetex. Valetex com 2 L's. É isso aí. O meu querido amigo, um abraço para a família, para a esposa, para os filhos, né? Para as irmãs, os sobrinhos. E que Deus sempre ilumine vocês. E eu tenho certeza que está iluminando. Não tenho dúvida disso, porque são histórias assim que faz com que a gente fala, pô, vamos lá, né? Vamos lá que... Vamos enfrentar o desafio, porque tem como conseguir, conquistar, né? E ir atrás dos objetivos, né? Isso hoje na enchente de 83, 84, podia muito bem falar assim, deu, acabou tudo. Acabou tudo. Não, mas aí foi lá com o caminhão-pipa lavando, lubrificando, isso. E está aqui a história, 40 anos, né? Então, aí, gratidão. 40. Eu que agradeço, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, né, Banana? Legal. Divulgando também, conversando um pouco, né, trocando. Sim, é uma história única. Passando essa história para muitos aí que, né, que vão escutar isso, né? O Luciano vai vir aqui, ele vai contar também a história. E que sirva um pouco de exemplo para essa nova juventude que está vindo aí, né? Porque eu sei que não é fácil, né? É difícil. Nunca foi, né? Nunca foi fácil, né? Mas que tenham essa determinação, leve a cultura, seja lá do que for, né? De pai e mãe, né? Honrar, né? Honrar o pai e mãe, como diz o outro, que isso é uma coisa que não tem preço, né? O nosso legado é esse, né? Nós vamos ser lembrados por quê aqui, né? Exatamente. Porque tudo passa. Por alguma coisa que fizemos, que deixamos aqui, que dinheiro, bens, isso, vai tudo embora. Faz parte do nosso ciclo de vida, né? Acredito que todo mundo tem que ter, né? Eu acho que o ser humano tem que ser ambicioso, né? Tem que ter um pouco de ambição também, né? Para poder alcançar os seus objetivos, né? Sim. Mas acho que essa juventude, né, que eu deixo aqui, né, não é um conselho, mas um exemplo de superação, né, que meu pai teve, e a gente está continuando com a empresa, tá evoluindo, né, está investindo, né, já estamos lá, saímos de 2.400 metros quadrados, hoje estamos em 7.000 metros, né, enfim, com a fábrica toda modernizada, né? Sim. Porque isso tudo é vontade, né? É investir na empresa, né? É apostar na empresa, apostar no nosso negócio, é apostar no nosso país, no nosso produto, né? Para que o pessoal, todos dê valores para a nossa cultura, para o que é feito, que é fabricado aqui dentro do Brasil. E acima de tudo, né? A geração de emprego.
né? É geração de Porque, emprego também. porque isso quando é a gente muito fala, para a gente fechar, quando a gente fala do Paraguai, gente, é um negócio complicado que está acontecendo. Porque você tem lá o número de funcionários, colaboradores estão lá, o Luciano tem, outro tem, outro tem, as empresas de tinturaria estão aí, o processo está andando, né? Isso. E a partir do momento em que você começa a entender que está chegando produto com menos impostos e o governo não está fazendo nada, não está se preocupando com nada, é complicado, porque isso é futuro, né? Não, a gente busca o futuro, mas nós temos que ter equilíbrio, temos que ter determinação, não só a nossa determinação, mas ter entendimento que isso tudo é uma coisa que depende do outro, né? Com certeza, né? Tá. Então, assim, a gente vê, assim, notícias, escutei uma notícia, vai ser bom para mim, opa, vou me beneficiar com essa notícia, né? Mas o que ela vai acarretar, né, nisso tudo, né? Exatamente. Então, as pessoas vivem muito o presente, né? Não pensam um pouquinho no futuro, na frente, esse que é né? o problema. Então, isso é preocupante hoje, como você falou, né? É muito fácil, vai lá para o Paraguai, coloca lá, mas o que acarreta isso tudo, né? Luciano, vamos dar emprego para eles e o nosso emprego, né? Luciano, desculpa te cortar. Nós estamos encerrando. Tem uma empresa daqui, a Fischer, meus amigos, o Ingo, tudo, né? Montaram uma empresa na China. É isso aí, eu lembro disso. Né? Montaram uma empresa na China. Cadê a empresa? E era obrigado a contratar um gerente de produção chinês. Sim. Vocês vêm para cá, deram tudo, né? Bacana. Isso. Com todo respeito, a Fischer foi buscar o caminho dela, tal, né? Pô, o novo mercado e tal. Fizeram certinho. Não estou criticando, não tem esse pensamento. São exemplos, né? Mas aí os caras, eles têm todo o processo lá. E não só levaram a Fischer, levaram um monte de empresa brasileira para a China. Hoje a China, eu nunca me esqueço que eu comprei uma camisa bacana, né? Eu ia numa festa, né? Na época, podia. E aí, aquela camisa com a marca muito famosa que eu comprei, não era lá o bicho, né? Foi feita na China. Falei, como é que é? Não foi feita na fábrica daqui, né? Não. Foi feita na China. Com a mesma qualidade do que a base daquela camisa. Isso me impressionou. Já estou te falando uma coisa de uns 15 anos atrás. Então, ou seja, a China tinha produto ruim, tinha muito produto ruim. Mas tem muito produto hoje que... Não, tem o chinês é dono da marca... da Rolls Royce hoje. O chinês é dono da marca Rolls Royce. O chinês é dono daquela marca sueca, a Volvo. Empresário chinês é dono da Volvo, empresa sueca. Rolls Royce, a famosa inglesa, o dono é um chinês, tá entendendo? E aí o governo, para a gente fechar, traz o carro elétrico para o Brasil, né? Esse governo que está aí é um erro terrível, sem estrutura. Eu não sou contra carro chinês. Aí o prédio lá de Balneário não tem estrutura para abastecer. Eu estou dando uma assistência num prédio, uma assessoria da parte de engenharia preventiva lá no Atlantic. Fala o nome aqui, Atlantic Paradise, tá um baita do prédio. São 6 torres, muito bonito. Ele faz frente da Nereu com o mar aqui. É lindo. Tem 50 carros elétricos lá. 50, e fora os outros carros lá. É um condomínio luxuosíssimo. Sabe quanto eles vão gastar para se adaptar a essa instrução normativa 23? Nossa. 3 milhões. 3 milhões. Barbaridade. Isso sobra para quem? Para os condomínios. Será que o pessoal... não, mas é um prédio bacana, eles vão... Não é assim que funciona. E pior é que tem prédios em Balneário, tem prédios em Brusque, tem prédios em Blumenau, que não tem condições de aumentar a carga elétrica. Tá entendendo? Então aí vem aquilo que a gente fala, o respeito a essa nação, né? E aí vem minha crítica. Trazer coisa boa, trago. Agora, montaram uma fábrica bacana e estão trazendo um carro elétrico, né? E a estrutura? Não tem. Não tem estrutura. É isso que a gente não quer para esse país, né? É isso mesmo. Mas reitero a minha gratidão pela tua presença. Eu que agradeço novamente. Valetex, ali no bairro Nova Brasília. Procure aí ali o site, né? valetex.com.br. Isso aí. No Instagram é @valetextoalhas.com. É isso aí, tá? Gratidão à Van, que me oportuniza trazer várias pessoas, uma delas hoje meu amigo, gosto muito da garra, da admiração também da família. Um beijo especial para a dona Edviges, né? E para o seu Euclides, né? Obrigado. As tuas irmãs, a sua história, né? E 40 anos é para celebrar sempre. Parabéns. Aliás, eu aprendi isso, não é parabéns, é muitos bens. Sempre muitos bens para vocês. Muito obrigado pela tua vinda, tá? Valeu, então. Gratidão. Gratidão a você que ficou comigo aqui no Café do Banana Podcast, né? A sua like, seu compartilhamento. Uma história de vida, né? Seu Euclides, pai aqui do seu Luciano, né? Dona Edviges, né? As irmãs,
o homem lá, aquele pé rapado, como ele falava, as irmãs, né, na festividade falou que nunca foi pé rapado, aliás, né? Vindo de caminhão, não tinha nem chinelo para chegar em Brusque e começar um sonho. E está aqui a Valetex, 40 anos, desde o dia 2 de junho, né? 2 de junho. De 86. Então, um beijo, um abraço a todos os colaboradores, um abraço especial a toda a família Raimundo, né? E a todos aqueles que fazem a diferença. E a Valetex, com certeza, tem uma história de muitas diferenças, né? E que sempre ilumine todo o sonho deles lá. E com certeza vai ser assim. Um beijo grande, gente. Gratidão pela presença aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado a Darlan também pela presença. Deu?